Então qual é o maior segredo de Star Wars? Recentemente me fizeram essa pergunta, gente, e vou ser honesto com vocês, é uma questão que é muito, assim, subjetiva, né? Às vezes o que eu considero o maior segredo de Star Wars, você não considera, e vice-versa também. Então, pessoalmente, o que eu considero o maior segredo de Star Wars é que, isso vai chocar vocês, o Anakin Skywalker não é o escolhido. Isso mesmo que você escutou, e eu vou te explicar. Antes do George Lucas vender Star Wars lá pra Disney e ganhar os seus bilhões de dólares, ele, por incrível que pareça, ele tinha scripts de uma sequel, uma trilogia sequel que ele queria fazer. Quando ele vendeu o Lucasfilm pra Disney, ele entregou esses scripts pra Disney, mas infelizmente a Disney foi lá e não tava nem aí pra eles. Eles simplesmente foram e descartaram toda essa história que o George Lucas tinha desenvolvido para sua própria sequels. Dentro desses scripts que o George Lucas fez, ele fez lá uma afirmação que choca todo mundo até o dia de hoje, até o presente. Ele fez a declaração de que a Leia Organa era a verdadeira escolhida. A declaração mais direta que ele fez sobre isso a gente pode encontrar no livro Os Arquivos de Star Wars do episódio 1 e 3 de 1999 a 2005. Lá tá a citação direta do George Lucas falando isso e ele disse o seguinte: ao final da trilogia, as sequels, né, que ele ia fazer, Luke teria reconstruído grande parte da Ordem Jedi e nós teríamos a renovação da Nova República com a Leia. A senadora Organa se tornaria chanceler suprema no comando de tudo. Então, no final, ela acabou sendo a escolhida. Um pouco de contexto histórico pra vocês, lá no Império Contra-Ataca, quando o Obi-Wan Kenobi fala que o Luke era a única esperança que eles tinham, o Yoda diz pra ele que não existe outra. Este rapaz é nossa última esperança. Não, outra existe. Nessa época, curiosamente, essa pessoa não seria a Leia. Os planos iniciais do George Lucas na trilogia original previam que o Luke, assim como no filme que a gente tem, ele teria uma irmã gêmea, só que seria uma pessoa diferente. O nome dela seria uma tal de Nelith, e ela estaria escondida em algum lugar aí na galáxia e seria o foco de uma outra trilogia. Só que aí o George Lucas decidiu concluir a história com o Retorno de Jedi. Ele condensou esse enredo e fez de Leia a outra irmã do Luke Skywalker, a outra Skywalker escondida para resolver rapidamente a trama e dar ao Luke um motivo pessoal para confrontar o Vader, já que o Vader estava interessado em corromper a Leia Organa e trazer ela para o lado sombrio. Se você perguntar ao George Lucas hoje em dia, no presente, ele vai dizer pra você, e com razão, que o Anakin Skywalker é o escolhido. E ele realmente é, tá, gente? Eu quero deixar isso claro, porque a trilogia, essa nova sequels aí do George Lucas, elas nunca foram feitas. Então, atualmente, é canônico que o Anakin é o escolhido. Mas se essa nova trilogia fosse feita, aí era uma outra história. Agora vamos analisar como é que isso funcionaria na prática. Nessa nova visão do George Lucas, o papel da Leia como uma chanceler suprema significaria que ela ia reorganizar a galáxia, uma nova república segura e combater o submundo do crime remanescente, que inclusive era aí uma outra série que o George Lucas ia fazer do crime do submundo lá em Coruscant. Essa série aí incluiria Darth Maul e até mesmo a tal de Darth Talon. Voltando aqui, a Leia Organa, no final de tudo, ela serviria o papel que traria de fato uma paz duradoura e o equilíbrio à força permanente. Só que nesse caso em um sentido mais político. Eu acho que ele não ia eliminar o Anakin Skywalker completamente, de forma alguma, só que eu acho que ia funcionar mais ou menos assim. O Anakin teria o papel de trazer o equilíbrio na força em relação aos Jedi e os Sith, e a Leia Organa no final teria o papel de trazer o equilíbrio na força em geral para todas as pessoas, a galáxia inteira. Seria como se o Anakin fosse uma espécie de escolhido beta. Ele seria um escolhido para trazer um equilíbrio inicial e depois a Leia ia concluir o equilíbrio total. Parece realmente algo interessante e faz sentido mesmo. Só que aí você ainda pode ter a dúvida, né? Eu sei que até eu mesmo tive essa dúvida já. Mas e em relação à profecia do escolhido, Thiago? Como é que ela se encaixaria? Porque a profecia é muito clara, né? Vai nascer uma pessoa sem pai e aí no final vai trazer o equilíbrio à força. Só que aí a gente tem algo também muito interessante que não precisa nem fazer retcon. O próprio Mestre Yoda, quando o Obi-Wan Kenobi, o Mace Windu tá discutindo lá sobre a profecia do escolhido, o próprio Mestre Yoda, ele fala que a profecia pode ter sido mal lida ou mal registrada, alguma coisa assim. Uma profecia mal interpretada. Pode ser. Isso faria total sentido, porque a profecia do escolhido é algo que é tipo milenar. Pode facilmente ter sido mal registrada, ou até mesmo alguém ter colocado ou retirado coisas no meio. Talvez o que a profecia realmente ia significar no final era que ia nascer uma família através de uma pessoa que nasceu sem um pai. Ele seria o início de tudo, a pessoa que ia dar tipo a faísca para acender o fogo daquela chama para finalmente trazer o equilíbrio.
Eu acho, pessoalmente, que isso faria muito sentido, mas deixa aí nos comentários, gente, qual você acha que é o maior segredo que existe em Star Wars? E se você gostou do vídeo, cara, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.